Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Personal Ensina, detalhes relacionados à academia que toda pessoa deveria saber. E hoje a gente vai falar aquele tema polêmico, aquele suplemento que você esconde de sua mãe, porque sua mãe fala que é bomba, sua mãe fala que é recursos ergogênicos, sua mãe fala que você vai morrer por causa daquilo, porque o Paulinho, seu vizinho, morreu por causa disso. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre a questão de anabolizantes. E por que é um assunto interessante, porém problemático. Antes de tudo, eu convido você a se inscrever, curtir, mandar esse vídeo aqui para aquele ficante seu ou para aquela ficante sua que gosta de academia. Vai ser muito legal se você conseguir fazer isso. Hoje, vamos falar exatamente sobre a questão do uso de anabolizantes. Recursos ergogênicos ou simplesmente a bomba, quando você fala em ambientes mais tradicionais de academia. A grande polêmica pela relação da bomba é o quê? É a questão de resultados. Normalmente as pessoas elas pensam em tomar bomba, tomar recursos ergogênicos, tomar hormônios justamente para ter um benefício melhor no seu resultado na musculação. Mas tem alguns detalhes que é interessante explicar. Normalmente a pessoa que ela toma o hormônio, ela vai ter algumas vantagens e desvantagens. Então, começando para a vantagem mais pragmática, é justamente a questão do efeito anabolizante. O efeito que vai trazer o quê? O resultado na fibra muscular, o resultado no crescer massa muscular. Todo mundo quer isso. Então, dependendo do hormônio que você for tomar, você vai ter hormônios que vão dar mais resultados e outros que vão dar menos resultados. E só um detalhe: quase todos os hormônios, todos os recursos ergogênicos, está relacionado à sua testosterona, tanto para o homem como para a mulher. A gente vai entrar nesse ponto feminino de anabolizantes. Na questão dos anabolizantes, você tem hormônios que fazem um bom resultado e hormônios que fazem um resultado menor. Mas por que acontece isso? E por que alguém tomaria hormônios com resultados menores? Justamente pela segunda problemática, que é o quê? A questão do efeito andrógeno. A testosterona é um hormônio, além de ajudar na sua hipertrofia, ele também dá características sexuais. Quando a gente fala na questão masculina, a testosterona ela é algo muito importante. Então, conforme o adolescente vai envelhecendo, ele vai ficando com mais características de homens relacionada à questão do aumento da testosterona no corpo dele. Um pequeno detalhe é que o hormônio de tomada de forma externa, então quando você não produz esse hormônio, mas você aplica externamente, ele vai estimular a produção daquele hormônio que você faz dentro do seu corpo, ou melhor dizendo, na parte dos testículos. Um detalhe, é muito comum esses casos que a gente fala de fertilidade masculina, porque muitas vezes pode estar envolvido com o uso desses tipos de hormônio. Alguns hormônios vai fazer um efeito maior para essa situação e outros nem tanto. Mas quando a gente fala da questão androgênica, quando você tem hormônios que são muito anabolizantes, você vai ter um efeito muito androgenético. Então, o que acontece? O homem que vai tomar isso, probabilidade maior de gineco, ele vai ter uma probabilidade maior de ter problemas sexuais, problemas de libido, justamente por esse efeito que acompanha a questão do anabolizante. Outro detalhe, no caso da mulher, talvez seja até mais complicada, porque a mulher, ela tem os mesmos gatilhos do que os homens. Então, quando você vê uma mulher fazendo transição sexual, você vê que ela vai tomar hormônios masculinos. Então ela vai começar a nascer barba, vai começar a cair cabelo, vai começar a ficar com a voz mais grossa, ela vai ficar com a cara mais virilizada. Por quê? Começou a tomar hormônios masculinos, você vai ativar células que são basicamente inativas, porque no caso feminino ela tem pouca testosterona, ela não vai, tipo assim, nascer barba, cair cabelo, ela não vai ter esses efeitos. Mas a partir do momento que ela toma de forma externa e aumenta a dose de testosterona, você vai perceber que ela vai começar a ter esses problemas. Então, no caso da mulher, é até um pouco mais complicado porque a combinação hormonal não dá muito certo. No caso da mulher, ela vai ter predominantemente estrogênio e progesterona e ela está aplicando mais a testosterona de forma grande. Até mesmo, um outro detalhe, que a mulher ela produz testosterona, mas de uma maneira muito baixa. Então, por isso que muitas vezes que ela treina, ela tem dificuldade para se manter definida, para se manter com volume muscular, para se manter com estrutura muscular. Por isso que normalmente
muitas mulheres são interessadas em entrar nessa questão hormonal. Outra coisa que a gente tem que observar é a questão da absorção dos hormônios. Então, o que acontece? Quando você toma muita testosterona, você toma muito hormônio, você precisa que haja captação desses hormônios na massa muscular. Então, normalmente, quando a pessoa ela não treina, a captação dela é baixa. Quando a pessoa ela não está fazendo um determinado tipo de treino, também vai ser baixa. E o que acontece? O seu corpo ele vai ter alguns limites. Então, quando essa testosterona ela não está sendo absorvida, ela vai se aromatizar. Então, no caso do homem, em vez de ele estar 100% com testosterona, ela vai se aromatizar e se tornar hormônios femininos. E justamente por se tornar hormônios femininos, ele vai começar o quê? Gerar resultados como acúmulo de gordura nos seios, ele vai começar a ficar com pele mais oleosa, ele vai ter detalhes do corpo dele que vai ficar mais, tipo assim, com aspectos femininos. Justamente por quê? Porque está tendo uma aromatase na quantidade de testosterona. Então, o grande problema é que, usado em excesso e você não fazendo o seu treino de maneira correta, você vai criar esse abismo. Então, você vai começar a ficar prejudicado justamente pensando que você vai ter dado um resultado melhor. Consequentemente, você vai buscar algo mais forte, só que você não entendeu que o problema não está sendo o resultado, o problema está sendo o processo. Você não está fazendo o seu treino de maneira direita. Vamos falar sobre o resultado do treino. Realmente, toda pessoa que usa recurso ergogênico, ela vai ter um melhor resultado no seu treino. Você vai ver tanto em número de repetições, peso, descanso, recuperação. Porque a pessoa, normalmente quando você treina, você tem um trabalho hormonal. Então, você faz o seu treino, você vai ter um aumento no seu cortisol momentaneamente, o seu corpo vai começar uma reconstrução, aumenta a testosterona e com a testosterona é reconstruída a fibra muscular. Isso leva-se um tempo. Dependendo do treino que você faz, pode ser 3 dias, 5 dias, 6 dias. Quanto mais intenso um treino, mais tempo de recuperação ele fica. Só que você está tomando a testosterona por fora. Então a sua recuperação é muito mais rápida. A pessoa que faz o uso desses recursos, você percebe que ela consegue treinar melhor. Você percebe que ela treinou peito na segunda, quinta-feira, ela já está estourando no peito novamente, entendeu? Então existe, realmente, ele dá umas capacidades muito diferenciadas para todo mundo que toma. E o ponto mais complicado, e aí, vamos ressaltar, a parte mais complicada no uso de anabolizantes não é a situação de resultados. Resultados é bom, mas sim na parte do bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Principalmente na questão do homem. A média de testosterona masculina é em média de 800 a 900. E justamente isso, quando ela está num bom ponto, o homem ele vai se sentir bem. Ele vai conseguir trabalhar melhor, ele vai ter uma boa libido, ele vai se sentir mais disposto a fazer coisas, ele vai dormir melhor. Tudo isso é um combo quando sua testosterona ela está muito boa. O problema é que a testosterona é um hormônio muito sensível. Então, se você está dormindo mal, se você está comendo mal, se você terminou um relacionamento, se você é, se você está treinando muito errado, ele vai afetar a sua testosterona, deixando ela baixa. Quando você toma anabolizantes, a sua testosterona sempre vai estar alta e talvez muito acima do limite. Certo ponto, você vira um super-homem. Então, tudo que você faz, você vai fazer com muita qualidade. Então, você vai levantar cedo, você vai ter disposição, você vai treinar pesado, você vai ter uma boa libido. Tudo que você for fazer vai estar 100%. E qual é a pegadinha? Normalmente você faz ciclos. E quando termina um ciclo, você vai ter que voltar ao seu estado normal. Então, quando você volta para o estado normal, você percebe que você não está mais o mesmo. Você percebe que você não tem mais aquela disposição, aquela energia. E aí que nasce a necessidade de tomar novamente. Então, por isso que é muito comum a pessoa que, não, mas eu só vou fazer um uso aqui, porque usando dessa maneira aqui não há perigo, eu só quero ganhar 2, 3 quilos de massa muscular, e quando você vê, a pessoa já está 2, 3 anos tomando tipo, hormônios. É justamente pela relação do fator viciante. O Rodrigo Góes, ele fala um pouco sobre isso daí, e eu concordo 100% com ele, que o fator viciante dos hormônios está muito mais ligado à questão do bem-estar comparado à questão de resultados. Então, assim, levantar todo dia e não levantar cansado, cara, dependendo do que você faz,
é tipo um milagre, entendeu? Você não ficar precisando depender de Red Bull, de energético, desse tipo de coisa, cara, é maravilhoso. Só que isso pode se tornar um problema. Então, assim, eu particularmente não gosto muito de recursos ergogênicos, anabolizantes. Eu acho que é uma coisa muito complicada de se trabalhar. Claro que tem médicos, tem pessoas especializadas que podem guiar você e podem ajudar você, e eu até convido você, se você quiser realmente fazer isso, ir nessas pessoas, principalmente para você evitar os efeitos colaterais, mas cada pessoa tem a sua liberdade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ó, os próximos cards aqui tem assuntos muito legais para você ver. Tem o React, tem o Personal Conselho. Espero que você gosta. Se inscreva no canal. Dessa maneira você mostra para o YouTube que é interessante esse tipo de conteúdo, que você quer ver mais. Você vai educando o seu YouTube. Eu espero você entre segunda, quarta e sexta. Tudo bem? Até mais.